Muito boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um webinar especial das quartas-feiras do BIG. Desta vez vamos continuar com a nossa série Tudo o que precisa de saber sobre CFDs, trading de curto prazo. O meu nome é Marcelo Silva, pertenço à equipa das plataformas do BIG. Peço-vos só, por favor, alguma indicação a nível de som e imagem, se está tudo bem, antes de darmos início a este webinar. Por favor, se conseguirem confirmar na caixa de chat, só para saber se me ouvem. Ótimo, muito bem, já tenho a informação que está tudo operacional. Vamos então dar início. Relembrar sempre que a negociação deste tipo de instrumentos derivados acaba por acarretar riscos que são do mais alto da escala de 1 a 7, portanto vejam sempre se o vosso perfil de investidor vai ao encontro daquilo que é o perfil de risco dentro destes instrumentos antes de começarem a negociá-los. Começando então este webinar desta tarde, antes de mais eu penso que pode fazer sentido para alguns dos participantes que aqui estão tentar definir um bocadinho aquilo que é o curto prazo e sobretudo o curto prazo que nós vamos abordar aqui, como é óbvio, estas são definições que podem flutuar um bocadinho de investidor para investidor, pode ser associado muitas vezes o curto prazo ao day trading, portanto à negociação intradiária, ou seja, abrir e fechar a posição durante a mesma sessão, não manter uma posição de um dia para o outro no mercado acionista ou qualquer outro que seja o mercado, evitando aqui eventualmente algum tipo de risco de overnight, como costumamos dizer, portanto, risco de um dia para outro, alguma notícia que possa sair. No entanto, não é esse o âmbito que vos trago aqui hoje, o curto prazo. Estou aqui a pensar numa negociação que pode durar entre dias a semanas, portanto, este é o tipo de posições que vamos tentar manter e captar, portanto, não necessariamente uma negociação intradiária, ainda que possam haver algumas condições específicas para este tipo de negociação, sobretudo quando o mercado tem muita volatilidade e a amplitude diária varia bastante, aí pode fazer sentido utilizar este tipo de negociação intradiária. Para já, eu acho que vou focar aqui nesta que eu acho que é um bom equilíbrio entre não só o muito curto prazo, digamos assim, e depois aquilo que é o investimento a um prazo maior. Ter aqui posições entre dias e semanas parece-me saudável e um bom compromisso entre os dois, digamos, níveis neste caso, de trading. Pronto, como estava a dizer, não é negociação intradiária. Para terem algum tipo de comparação, o tipo de amplitude de movimentos que procuramos aqui negociar serão variações de preço na casa dos 5 a 20%, mais ou menos. Como é óbvio, isto depois varia de ativo para ativo. Estou aqui a pensar-me estas variações que eu atribuí aqui a título de exemplo. Estou a basear-me naquilo que são os movimentos de ações e ETFs, por exemplo, se partirmos para a negociação de outros instrumentos financeiros, nomeadamente o Forex, podemos não ter este tipo de amplitude, digamos assim, neste horizonte temporal tão curto. Porquê? Porque por norma são tipos de ativos que têm volatilidade menor quando comparado com a negociação de ações ou de ETFs ou outro tipo de instrumento. Portanto, a ideia, e é isto que eu designo aqui pela parte do processo analítico, eu vou tentar ajudar-vos aqui a desenvolverem um pequeno guia que depois vocês podem complementar também com o conhecimento que têm ou o conhecimento que vão adquirindo, podem desenvolver e melhorar este processo. Como é óbvio, ele está longe de ser exaustivo. Quero dar-vos aqui algumas ideias para poderem formular a vossa estratégia de investimento neste horizonte temporal. Portanto, e assim, vou-vos dar aqui algumas ferramentas para fazerem análise de mercado. Depois, fazer aqui um pouco, de forma bastante simples, destacar aqui alguma força relativa nos setores, o que nos vai fazer, digamos assim, ir procurar ações ou títulos que estejam a negociar nos setores que estão com mais força naquele momento. Relembrar que o nosso horizonte temporal é mais curto prazo, portanto queremos negociar setores que estejam a valorizar bastante quando comparado com aquilo que é o restante que é o resto do mercado. Portanto, este foco mais específico nos setores e depois, dentro destes setores, procurar empresas que nos
que nos deem aqui pontos de entrada que tenham um perfil de risco assimétrico, portanto que nós tenhamos que arriscar pouco para ter um retorno interessante e, digamos, ter aqui uma assimetria a nosso favor naquilo que são os rácios de payoff, portanto, de pagamentos, digamos, arriscar 1 euro para ganhar 3, para ganhar 4, este tipo de payoffs, em vez de arriscarmos 1 euro para ganhar 50 cêntimos ou para ganhar 1 euro. Portanto, é este tipo de estratégia que não é, quer dizer, não é uma estratégia, é um perfil de distribuição de retornos que quero focar-me. Um, e vamos fazer isto com auxílio de algumas ferramentas de análise técnica, sobretudo de análise técnica clássica, e vou destacar aqui neste webinar, sobretudo, aquilo que são os padrões de contração de volatilidade, mas, entretanto, já lá iremos para a frente. Continuando aqui neste webinar, portanto, passando a esta primeira fase de indicadores que podem ser utilizados para uma análise de mercado em termos gerais. Destacar aqui, e é uma nota importante, eu vou-me estar a focar sobretudo no mercado norte-americano, vou-me estar a focar aqui sobretudo também no S&P 500, sendo que depois, como é óbvio, se para aqueles que aqui estejam queiram negociar este tipo de horizontes temporais, mas queiram negociar, por exemplo, o PSI 20, queiram negociar o DAX, queiram negociar o Euronext de Paris ou o Euronext de Amsterdão, algumas empresas dessas bolsas poderão replicar tudo o que eu vos estou aqui a fazer, mas têm que fazer ao nível do índice adequado, ou seja, não vale a pena estarmos a analisar o S&P se depois vamos negociar o PSI 20. Portanto, há aqui que adequar aquilo que é a nossa visão do mercado em geral, e quando eu falo em o mercado em geral, estou-me a referir ao mercado que estamos a negociar os títulos, não propriamente ao contexto macroeconómico que de certa forma afeta um pouco todos os mercados do mundo. Portanto, aqui já me estou a focar bastante, já estou a assumir que vamos negociar ações, já estou a assumir que conhecemos o contexto macro e dentro desse contexto queremos negociar especificamente, neste caso, Estados Unidos e S&P, sendo que eu vou analisar sobretudo, como disse, o S&P, mas para este tipo de análise e por uma questão de tempo eu não o vou fazer aqui, mas convém replicar o mesmo exercício que eu vou fazer aqui para não só S&P, também para Nasdaq, Russell e Dow. Isto porque, sobretudo, o Nasdaq acrescenta muitas empresas à nossa análise, portanto o índice é composto por mais de 2.000 empresas. O Russell tem a vantagem de nos dar, a fazermos uma análise sobre um índice que representa aquilo que é sobretudo uma maior preponderância à tomada de risco, uma vez que é composto por empresas de menor dimensão e historicamente sabemos que são mais voláteis, e depois o Dow um bocadinho no sentido contrário, portanto não só são poucas empresas, mas que nos dá um bocadinho a ideia daquilo que os investidores vão vendo em setores mais defensivos ou empresas de maior dimensão e menos voláteis, quero dizer. Portanto, de forma a analisarmos o mercado, há aqui vários indicadores que podemos utilizar, alguns serão mais conhecidos certamente de vocês, portanto aqui o caso das médias móveis, outros mais compósitos, digamos assim, que eu vou apresentar aqui alguns, por exemplo, diz respeito à percentagem de ações acima ou abaixo de médias importantes, portanto sabermos no S&P 500 quantas ações é que negociam acima das médias de 50 e 200 dias é bastante relevante, para aqueles que possam estar menos familiarizados, portanto a média de 200 dias é uma média de tendência de longo prazo, portanto se as ações ou se a maioria das ações está a negociar acima desta média, significa que temos um mercado bull, um mercado comprado, um mercado com força ascendente. Se a maior parte das ações estiver abaixo deste nível, sabemos que temos aqui uma tendência descendente no mercado, portanto há alguma pressão vendedora no lado do mercado. Depois, como é óbvio, isto não há, por norma nós nunca estamos a 100 ou a 0, estamos ali na casa dos 30, como é o caso do dia de hoje, e teremos que saber como interpretar, aqui algum contexto histórico, e depois eu vou fazer ali dar-vos uma ajuda nesse sentido para poderem aplicar este tipo de análise. Outras ferramentas que podem ver é o número de avanços e declínios de subida e descida de ações, que é um rácio cumulativo, digamos assim, portanto, acaba por depois dar-vos também alguns números, eu não me vou focar neste por uma questão de tempo, mas podem explorar depois do webinar. Força relativa também é bastante interessante, também não me vou focar aqui, mas mais não é do que um rácio, portanto dividimos o preço do índice por um preço de um outro ativo, por exemplo o rácio do S&P 500 com o preço da Apple, e sabemos se ao dia de hoje é a Apple ou é o S&P 500 que tem mais força um em relação ao outro, portanto dá-nos aqui alguma tendência de momentum. Também não vou analisar por questão de tempo, conseguirão depois acabar por explorar, e depois aqui a dominância do setor, que pode ser avaliado também por via de força relativa. Eu vou fazer de forma mais fácil e penso que serve também para conseguirem analisar os setores mais dominantes e depois podermos analisar um bocadinho o mercado.
Esta primeira indicação que eu deixo aqui pode servir para terem alguma ideia de como é que deverão estar expostos no mercado para este prazo temporal. Portanto, como eu disse, íamos negociar aqui entre dias a semanas. Portanto, como é óbvio, a tendência principal do mercado é sempre importante, mas devemos nos focar também nesta tendência intermédia, portanto, fazendo uso aqui, por exemplo, de uma média dos 50 dias. Portanto, aqui uma das ideias pode ser que se o preço, por exemplo, de uma média de 10 dias, portanto, SMA é esta Simple Moving Average, portanto, uma média móvel simples, se o preço da média móvel simples a 10 dias estiver acima do de 21, podemos estar, por exemplo, 100% expostos ao mercado, ou seja, temos a nossa carteira toda, eventualmente até recorrer à alavancagem para ter um bocadinho mais de exposição ainda. Se o preço estiver abaixo desta média dos 21, eventualmente usar aqui 75% da nossa exposição. Relembrar, convém estarmos sempre acima da média dos 50. Este é obrigatório e depois vamos adequando. Se a de 10 estiver abaixo da de 21, 50% de exposição e no caso em que invertemos, digamos assim, a tendência, portanto, quando temos o índice a negociar abaixo da média dos 50 dias, se a de 10 estiver abaixo da de 21, usar aqui 10% de exposição, idealmente, e começar a pensar em algumas vendas curtas para aqueles que o façam. Se tivermos a de 10 a negociar acima da de 21, iniciar exposição, mas ter algum cuidado e, sobretudo, pensar aqui nas vendas curtas, porque a tendência será de venda forte de momento. Portanto, esta é sem dúvida aqui uma forma para se organizarem, podem usar estas regras, depois podem adicionar ou reduzir ou remover, quero dizer, alguns critérios para que achem mais adequados para criarem critérios de certa forma mais objetivos, para saber quando é que devem estar no mercado, quando é que devem estar fora, quando é que devem estar, digamos, com muita força no mercado, ou quando é que só devem estar, passando aqui a expressão, a meio gás no mercado. Portanto, este serve aqui de uma métrica interessante. Lá está, como disse, isto está mais ou menos optimizado para este horizonte temporal que estamos aqui a falar, portanto, de dias a semanas de negociação. Para longo prazo terão que ajustar aqui um bocadinho estes indicadores, mas o nosso objetivo é aqui mais uma questão de trading nestes horizontes temporais e daí trazer-vos este quadro que eu acho que faz mais sentido para estes níveis de prazo temporal, digamos assim. Pronto, como tinha dito, este tipo de indicadores, eu retirei-os do TradingView, portanto, uma plataforma de análise. Estes são do dia de ontem. Convém sempre verem, ou ao final de cada dia, para aqueles que acompanham o mercado diariamente, o que não é necessário, muitas vezes as variações não são assim tão significativas. Convém, por exemplo, ver uma vez por semana o que é que aconteceu, se estamos a ter mais ações a negociar acima das médias de 200 dias. Vejam, este número aqui, este valor aqui, quando cerca de 90% das ações do S&P 500 negociavam acima da média dos 200 dias, este período aqui entre os 80 e os 90, isto mais que não é que o máximo, digamos assim, do S&P, portanto foi quando estava a fazer máximos, desde aí quando temos tido este período de venda no mercado, e vejam que o número de ações a negociar acima da tendência de longo prazo vai diminuindo, o que não é estranho, não é? Portanto, sabemos que se a de média de 200 dias é a tendência de longo prazo e se a tendência de longo prazo do mercado se vai invertendo, ora nós sabemos que o mercado é um conjunto de ações, portanto é normal que à medida que estas ações comecem a negociar abaixo da sua média, o preço também do índice também vá descendo. E é isso que nós vemos aqui, isto dá-nos aqui algumas expectativas. Vejam que já fizemos mínimos aqui muito próximos este ano da zona dos 15%, e entretanto conseguimos sair daqui, tivemos o tal rally no verão, em que tivemos novamente valores a rondar aqui os 40 e qualquer coisa por cento de ações a negociar acima, portanto podia ser aqui algum sinal de reversão de tendência, mas que depois não se confirmou, vejam logo de seguida, e para já encaminhamos-nos também bem, e é isso que tem vindo a ser o reflexo nos últimos dias do mercado acionista. Temos tido aqui alguma toada ascendente que se vai verificando também nestes indicadores. Depois, juntar aqui esta questão da média dos 50 dias, que aqui é uma tendência, como veem, flutua um bocadinho mais. Porquê? Porque é uma tendência mais de médio prazo, ou seja, podemos ter muitas ações a negociar acima da tendência principal, mas, no entanto, devido a algum mau resultado ou algum problema com a empresa ou com o setor, e vemos as empresas a desvalorizar. Portanto, este aqui é mais cíclico. Normalmente, mesmo assim, já tivemos leituras aqui na casa dos 10 este ano. Em 2020 tivemos aqui bastante próximas do zero.
0, portanto mesmo bastante deprimidas, ainda que durante muito pouco tempo, mas lá está, temos vindo nos últimos dias a ver um aumentar de ações a negociarem acima desta média dos 50 dias, o que é um bom sinal, significa que a respiração do mercado está boa, esta ideia do breath do mercado, não nos importa só ver o mercado a subir, nós queremos saber é quantas ações dentro do mercado é que também estão a subir. E relembrar e fazendo aqui um disclaimer que, por exemplo, no S&P 500 nós sabemos que 4 ou 5 empresas, nomeadamente as FANG, não é? Portanto o Facebook, a Apple, o Google, têm um grande peso no índice. Por norma, se essas subirem, é muito provável que o índice suba, mas isso não nos quer dizer que estejamos com um índice saudável. Podemos ter o índice a subir e ter muito poucas empresas a valorizar ao dia. E estes indicadores o que nos dão é um bocadinho esse indícios de saúde, digamos assim, do índice como um todo. Vemos se, usando aquela metáfora, estamos a ver debaixo do capô, digamos assim, do mercado e ver quais é que são as empresas ou qual é que é a percentagem de empresas que está a subir. Temos tido uma tendência descendente, como é normal, portanto tivemos aqui o pico do mercado, mais ou menos em novembro de 2021, desde então tivemos mais ou menos uma descida, mas encontramos agora aqui próximo da casa dos 44, como disse, isto é os dados referentes ao dia de ontem, e hoje, quando o mercado fechar, este número já será diferente, mas são sempre bons números para verem, pelo menos uma vez por semana, para estarem próximos, digamos assim, para saberem qual é que tem sido a saúde interna, usando esta metáfora do mercado, sendo que depois podemos fazer isto lá está, podemos complicar isto em muitas coisas, adicionar mais ou menos nuance, podemos ver isto dentro de setores e criar eventualmente os nossos próprios indicadores compósitos, mas aí depois já será necessário muitas vezes algum tratamento de dados mais específico para aqueles que tenham interesse, é possível fazerem, para aqueles que não tenham tanto interesse ou disponibilidade, também não é por aí, portanto não tenham problemas. Não é nenhuma informação que não se saiba, digamos assim, portanto não é propriamente nenhum segredo de mercado. Passando aqui à questão dos setores, eu tinha falado de ver a força relativa, portanto, nós por norma, se tivermos um mercado em bull market, um mercado forte, em que as médias móveis não só estão numa tendência de subida, como temos as médias móveis de maior maturidade abaixo e as médias móveis de menor maturidade acima, portanto, por norma a de 200 dias está abaixo delas todas, a de 50 de seguida, depois a de 20 e a de 10 dias, temos essa tendência ascendente, o mercado com força compradora e por norma o que vemos são sempre aqueles setores mais cíclicos, com maior beta, a terem melhor performance. Aqui, portanto, destacaria-se nesse tipo de mercados os setores tecnológicos, os setores muitas vezes de consumo mais cíclico, serviços de comunicação, portanto, estes são por norma os setores que tendem a ter melhor performance. No mercado mais deprimido, um mercado eventualmente recessivo, por norma o que temos de destaque são sempre estes setores mais defensivos, eventualmente o setor financeiro também, o setor da saúde, as utilities, acabam por ter melhores performances. Este ano, o que nós estamos a ver, e aqui este dá-nos aqui uma performance, portanto, isto é a performance relativa dos setores durante uma semana, portanto, da semana passada, do mês passado e dos últimos 3 meses, e o grande destaque, sem dúvida, este ano vai, sem dúvida, para o contexto energético, como já todos sabemos e temos vindo a comentar, é o setor que tem tido mais força, vejam-se no trimestre aqui com uma valorização de 10%, os outros todos com performance negativa, a mesma coisa no mês passado, uma valorização bastante expressiva de 21%, os materiais básicos aqui seguem-se com valorizações de 10% e a indústria com valorizações de 7%, mas vejam que na última semana, devido ao facto de termos tido aqui alguma pressão compradora no mercado, já começamos a ver alguns outros setores a darem uma performance positiva, nomeadamente aqui o tecnológico e os serviços de comunicação. Portanto, existe uma rotação de setores que ocorre também consoante o estado em que o mercado está. Portanto, mercados saudáveis, compradores com entusiasmo, boas expectativas para o futuro, os investidores estão mais dispostos a arriscar e querem setores com maior propensão ao risco e, consequentemente, maior propensão a retornos maiores. Quando temos o cenário oposto, que é de certa forma aquilo que temos agora, portanto, poucas expectativas de crescimento, um ambiente mais depressivo, sem saber bem o que esperar em relação ao futuro, os investidores normalmente tendem a querer setores mais defensivos, não estão tão preocupados com a remuneração do seu capital, estão mais preocupados com a proteção do seu capital, e é aí que certos setores acabam por performar melhor. E um trader que queira negociar este tipo de horizontes mais curtos tem que estar sempre a negociar os setores mais fortes, que é para estar com posições compradas
alinhadas naqueles mercados que estão a seguir. Portanto, tem que andar um bocadinho mais a par, digamos assim, destas tendências intermédias. Depois, como tinha dito, não vou falar nisso, mas podemos criar rácios, por exemplo, com os ETFs, pegar, por exemplo, no XLE, que é o ETF que representa aqui o setor da energia, dividir pelo preço do S&P 500 e ver ao dia de hoje, na semana passada, no mês passado, no trimestre passado, qual é que teve maior força relativa. Se foi o mercado como um todo ou se foi, por exemplo, o setor energético como um todo. À partida, como a performance deste setor foi bastante maior do que o restante mercado, diria, vendo de cor, sem verificar, que o setor de energético teria maior força relativa do que o mercado energético, mas são dinâmicas que não são estáticas, portanto, hoje é assim, amanhã poderá ser de outra forma e outro setor, e nós temos que andar um bocadinho a par desse sentido. Entretanto, se tiverem alguma questão, deixem na caixa de chat que eu vou vendo e vou respondendo à medida que vão deixando as questões. Sintam-se à vontade, eu vou falando, mas sintam-se à vontade para fazer perguntas. A única forma é mesmo por escrito, mas sintam-se à vontade se houver dúvidas antes de avançarmos para que fique tudo esclarecido. Para já não? Ok. Vão deixando que eu vou ver, não tem qualquer problema. Depois interrompo e volto à questão. Pronto, feita esta parte do setor, já tínhamos visto a questão do mercado como um todo, ver aqui as ações, ver o setor. Portanto, vamos ver então ao dia de hoje como é que afinal está o S&P 500. Portanto, esta imagem foi tirada hoje antes do mercado abrir, portanto já não contempla as valorizações ou desvalorizações que possam estar a haver de momento. Este print é do dia de hoje. E o que é que nós vemos? Portanto, isto é o S&P 500, aqui está representado pelo ETF, pelo SPY, e portanto, a azul temos a média móvel dos 200 dias, está aqui talvez um bocadinho pequeno, digamos assim, mas depois se não conseguirem ver podemos passar para a plataforma. A verde temos a dos 50 dias, aqui a vermelho a dos 21 e a mais amarelada ou alaranjada temos aqui a dos 10 dias. E o que é que nós vemos? Portanto, vemos que o S&P, de momento, ainda negocia abaixo daquilo que é a média dos 200 dias, portanto, abaixo da tendência principal. No que diz respeito a esta tendência intermédia dos 50 dias, eu pus aqui a amarelado. Porquê? Porque ao dia de hoje podemos ter um fecho acima desta média. Vejam que ele está aqui bastante próximo desta zona, o que seria aqui um primeiro sinal de reversão de uma tendência com um prazo mais relevante, ainda que a tendência principal que deve ter sempre considerada é esta dos 200 dias. E depois o que já verificamos é que o preço já negocia acima das médias de mais curto prazo. Portanto, já negocia acima da média de 21, que é esta vermelha. Vejam que a média está aqui em baixo e o preço já está aqui. E mesmo desta de 10 dias, que a média também está aqui em baixo e o preço já está aqui em cima. Portanto, a tendência de muito curto prazo, neste momento no S&P 500, já é longa. A tendência de médio prazo ainda é aqui dúbia. Portanto, de certa forma é neutra para já, diria. Queríamos aqui uma confirmação de fecho acima desta zona e a tendência de longo prazo ainda é descendente. Vejam bem a inclinação da média móvel, portanto, encaminha-se para lá, mas ainda não tivemos sinal do mercado a dizer que estamos numa tendência de longo prazo compradora. Portanto, o mercado é que manda, nós apenas seguimos indicações e reagimos àquilo que o mercado nos vai dizer, nós não nos antecipamos àquilo que o mercado nos está a dizer. Depois, vendo aqui aqueles números que estava a mostrar há pouco, qual é que é a percentagem de ações acima da média dos 200 dias? Portanto, nós sabemos que é 30,6%. Idealmente, o cenário ótimo era termos cerca de 75%. Aí sim tínhamos um mercado longo, forte. Aqui estamos claramente ainda bastante abaixo. Lá está, é uma tendência de maior duração. Queremos isso podemos querer isso mesmo para este tipo de negociação de prazos mais curtos, porque nos diz que estamos a favor do mercado. Aqui poderemos estar mais numa negociação de contratendência dentro da tendência principal, portanto, negociar esta tendência eventualmente altista da média dos 50 dias e não tanto a tendência altista a prazo. Depois, esta percentagem de ações acima da média dos 50 dias, neste caso está na casa dos 43,85, sendo que gostaríamos de ver idealmente acima dos 50, portanto está aqui esta luz amarela, digamos assim, ainda aqui está bastante próximo, ainda não está propriamente no ponto ótimo para começarmos a fazer entradas com maior exposição, portanto,
eventualmente aguardar aqui alguns dos nossos cartuchos, da nossa pólvora seca, digamos assim, para esperar pelos melhores momentos do mercado para entrar. Relembrar que nós temos uma vantagem enquanto investidores de retalho, que é não temos nenhum mandato, não temos nenhum contrato com investidores, portanto, nós podemos estar em cash, não precisamos estar investidos no mercado. Se fôssemos um fundo de investimento, um hedge fund, teríamos regras, teríamos percentagens que têm que estar alocadas a todo e qualquer momento ao mercado. Nós temos a vantagem de poder só lá estar quando está bom para nós. Portanto, nesta altura podíamos estar perfeitamente em cash e esperar que tivéssemos aqui uns indicadores verdes. Vocês depois podem criar a vossa lista de indicadores de saúde do mercado, digamos assim, em que condições é que querem estar dentro, em que condições é que querem estar dentro, mas não a 100%, e em que condições é que querem estar fora. Definir essas regras para vocês pode ser diferente para cada investidor, depende muito da estratégia, do perfil de risco e daquilo que procurem no mercado. Portanto, aqui a nossa nota de momento para o S&P é a tendência principal ainda é negativa, como tínhamos visto. No entanto, a curto prazo começamos a ter alguns sinais animadores, sobretudo por este facto de termos aqui a negociação acima destas duas médias móveis, mas aqui esta dos 50 ainda não foi atravessada, pode ser ao dia de hoje ao fecho. Relembrar, o preço mais importante do dia é sempre o preço de fecho, é sempre o preço que marca o final de uma sessão para o início da outra, e esse é o preço que vocês devem ter sempre em mente, não o preço de abertura de sessão. Portanto, para já aqui ainda estamos alaranjados. Se tivermos estas três luzes verdes aqui, digamos assim, já podemos aumentar a nossa exposição, e com estas condições que nós temos de mercado, de momento, a nossa exposição deverá ser 10% da nossa carteira. Se tivermos 100 mil euros dispostos a investir no mercado, devíamos ter, pelo menos neste momento, no máximo até 10 mil euros investidos no mercado, ou seja, estávamos expostos, mas não estávamos agressivamente expostos, estávamos à espera das melhores condições para entrar com o nosso capital, que é isso que deve ser feito. Este valor aqui, eu estou a usar estes níveis aqui, depois podem ver com mais calma na apresentação que será partilhada. Antes de mudarmos aqui e avançarmos, não sei se tem alguma dúvida que queiram ver esclarecida. Não? Muito bem, vamos então avançar. Portanto, o que é que nós vamos procurar depois de termos feito este indicador e perceber mais ou menos a saúde do mercado? O que é que nós vamos procurar nas ações em concreto que queremos negociar? Como eu tinha dito, vamos procurar padrões em que existam, e aqui é uma preferência pessoal e é por isso que estou a fazer este webinar. Outros traders e investidores dirão que vão à procura de outras coisas. Aqui tem mais um cunho pessoal, digamos assim, porque estou a fazer a apresentação, mas aquilo que procuraria são sempre, não só, por um lado, os padrões clássicos da análise técnica. Portanto, estamos a falar daqueles retângulos, triângulos, sobretudo os triângulos ascendentes ou descendentes que tenham as linhas horizontais. Quando tivermos as bandeiras com linhas diagonais, tem algumas vantagens, mas também tem algumas desvantagens, nomeadamente a definir aquilo que nós chamamos o ponto pivô para a entrada, portanto, o ponto em que nós dizemos que dali para a frente consideramos um breakout, portanto, um rompimento em alta ou não. Portanto, temos que arranjar ali uma definição deste ponto para nós, e pode ser um bocadinho diferente de investidor para investidor, consoante queiram depois estruturar, digamos assim, o payoff dos trades. Eu tenho as imagens, mas eu se calhar vou fazer uso da plataforma. Acaba por ser, eu tinha partilhado aqui. Penso que estão. Digam-me só se estão a ver a plataforma. Eu penso que sim, que o ecrã é o mesmo, mas à partida dê-me só um feedback só para saber se estão a ver a plataforma. E como eu mudei aqui dos slides para a plataforma, ótimo, ok, tudo operacional. Portanto, este exemplo que está aqui é o do XLE. Portanto, este é um ETF que representa o setor da energia. Como temos vindo a ver, este ano é um setor que claramente tem tido uma tendência ascendente bastante acentuada. Nós conseguimos verificar essa tendência facilmente, não só a olho mesmo sem médias, mas, por exemplo, se fizermos uso aqui desta média, que é a linha azul, que é a linha dos 200 dias, dá-nos a tendência de longo prazo. Vejam que sempre que o preço tentou retestar esta média, continuou.
por várias vezes ameaçou, mas até ao momento tem seguido sempre este nível em alta, e depois nós conseguimos ver estes pontos aqui em que o preço acelera bastante rápido, há aqui bastante volume de troca de ações, há estas compressões de volatilidade, e era isto que queria destacar. Portanto, há esta linha, esta tendência diagonal descendente, e chega aqui um ponto em que a pressão é tanta, digamos, ou seja, aqui começam a haver muitos vendedores a querer trocar as ações com os compradores, mas chega uma altura em que deixa de haver vendedores e o domínio está do lado do comprador do mercado, ou seja, deixando de haver vendedores a este nível, o preço desequilibra-se no mercado, portanto a dinâmica da oferta e procura desequilibra-se e o preço tende e continua a tendência principal, que é esta tendência ascendente. Estes padrões de compressão de volatilidade, uma metáfora fácil para vocês imaginarem o que é que se passa aqui é pensar que, por exemplo, estão numa praia ou numa piscina e têm uma bola e estão dentro da água, e quando vocês tentam empurrar uma bola para baixo da água, quanto mais fundo vocês forem com a bola e vão aguentando, quando a largam, ela vem com aquela energia, digamos, elástica toda e até salta fora da água, não é? Aqui há um bocadinho essa metáfora, ou seja, tivemos este movimento de compra bastante agressivo, entraram vendedores no mercado a querer vender, eventualmente para capitalizar estes ganhos aqui, ou fundos de investimento maiores que precisam de mais tempo para materializar as suas posições longas ou para vender as suas posições. Portanto, às vezes tem traders a fazer a mesma ordem durante semanas, eventualmente meses, que é o que vamos vendo aqui, desaparecendo esse volume no mercado. Como a pressão principal é compradora, nós temos estes arranques bastante explosivos. Por norma, estes arranques seguem-se de grandes períodos de volume de negociação. Vejam que aqui, por exemplo, até vou pôr aqui, tivemos esta redução aqui neste nível, esta queda da volatilidade do volume de negociação, quero dizer, antes do rompimento em alta, e depois quando há o rompimento em alta nós temos este volume a aumentar, e vejam tipo, estes picos aqui, e novamente, por exemplo, nesta nova compressão de volatilidade, neste nível de rompimento em alta, mais volume. Portanto, há aqui vários indicadores que nós conseguimos ir analisando numa tendência de mais curto prazo. Podemos ver ainda que não só é um ativo que continua com bastante força, mas tem conseguido superar em alta bastante bem todos estes níveis horizontais. São estes tais pontos pivô que eu estava a falar. Portanto, estes níveis horizontais de resistência. Aqui não é propriamente, não há aqui nenhum padrão técnico clássico propriamente materializado, mas estes níveis de resistência que digam respeito sobretudo a máximos relativos anteriores, por norma são sítios para onde toda a gente está a olhar. Vejam, por exemplo, esta linha aqui tracejada mais inferior, em que tínhamos feito este máximo com esta vela vermelha, viemos retestar bastante pressão vendedora, cedemos bastante, pressão entra com força, retesta novamente, mais uma vez, até que temos por fim o tal breakout desta zona, e são estes níveis que nós queremos. Este aqui provavelmente seria um trade chato, digamos assim. Porquê? Porque se tivéssemos para negociar o breakout e com o stop muito próximo, iríamos ser provavelmente travados com o nosso stop loss várias vezes. É normal, é para isso que os stop losses cá estão, que é para mantermos as nossas perdas controladas e pequenas. Podia ser um tipo de negócio que testava um bocadinho mais a nossa paciência, mas o que é facto é que ele não só superou esta zona, e depois, para aqueles que quisessem entrar no máximo relativo anterior, que este era talvez o mais elevado, entrar com. E aqui há várias formas de fazer a entrada, ou esperar por exemplo, pelo um fecho diário acima desta zona aqui de máximos, e aí não teríamos, digamos assim, tivemos o máximo, mas a vela não fechou cheia acima deste nível, teríamos que esperar pelo dia anterior, ou então, caso quiséssemos, podíamos ter entrado no máximo do dia, ela retraía um bocadinho contra nós, fazia mínimos aqui em baixo. Se tivéssemos o stop no mínimo do dia, ou eventualmente nos mínimos do dia anterior, o trade, por exemplo, teria passado e teríamos seguido. Aqui depois, a nível de gestão de trade, por norma acaba por depender um bocadinho daquilo que os investidores pretendam. Há quem use, por exemplo, estas médias móveis mais curtas, por exemplo, dos 10 dias, eventualmente exponenciais até dos 10 dias, quase como um trailing stop. Eventualmente, por exemplo, hoje, ao dia de hoje, portanto, tinham entrado, imaginem aqui, portanto, aqui a 85, 83, com uma ordem de buy stop,
e ao dia de hoje teriam já o stop aqui na casa dos 84,58, portanto praticamente no break-even, mas o vosso preço já estava aqui em cima, portanto já estariam a ganhar, portanto estavam muito próximos já do break-even. Há traders que gostam de ser mais agressivos e de mover logo para o break-even. O que é que isto vai fazer? Provavelmente diminui-vos a taxa de acerto, porque vai haver muitos trades que vão tocar no vosso break-even e depois vão arrancar e vocês vão perder este negócio. A vantagem disto é que conseguem payouts muito elevados, portanto arriscam muito pouco para ganhar muito. Poderá haver traders que queiram fazer, imaginem, dar mais margem e pôr o stop aqui abaixo, por exemplo, deste nível. E o que é que isto vai fazer? Vai aumentar a taxa de acerto, mas vai diminuir o payoff. Portanto, isto está, tudo o que seja trading, por norma, envolve trade-offs. Portanto, nós conseguimos diminuir a taxa de acerto e aumentar o payoff e ser lucrativos, aumentar a taxa de acerto e diminuir o payoff e ser lucrativos na mesma. Idealmente, nós queríamos aumentar a taxa de acerto e aumentar o payoff. Pode ser, é possível, por norma, conseguir fazer isso com amostras muito pequenas de trades, estamos a falar de 10, 20, 30 trades, mas a prazo, à partida com o maior número de trades, a nossa taxa de acerto tenderá a diminuir quanto maior for o nosso payoff. Portanto, se estivermos a negociar de 1 para 1, portanto, arriscar €1 para ganhar €1, a nossa taxa de acerto deverá ser ali superior aos 50%, mais ou menos, portanto 52%, 53%. Se for de 1 para 2 já será 33%, 43%, se for 1 para 3, 33%, portanto este número vai variando, portanto é importante que cada um de vós também tenha alguma consciência destes números e depois vá estruturando o plano de trading para este tipo de negociação. Aqui algumas ideias que trazia para vocês ao dia de hoje, que por exemplo, pronto, esta hoje tinha visto esta sessão ontem ao fecho, ela já tinha feito o rompimento em alta, hoje por acaso continuou com esta vela bastante grande. Isto é uma empresa do setor médico, tem aqui sobretudo dispositivos cardiovasculares, portanto tínhamos tido em rompimento em alta desta linha horizontal, vejam que negocia acima destas médias e bastante próximo destas médias de curto prazo, que é o que nós queremos ver, o preço ali bem justo, uma compressão de volatilidade aqui, a este nível aqui, o preço muito próximo, não há grande range, não é? Aqui nestes níveis, rompe em alta, até rompeu em gap, e temos a tal pressão vendedora, a troca de ações aqui e nestes dos últimos 2 dias, aqui o volume a aumentar, veja o dia de ontem aumentou qualquer coisa quando comparado com a média, portanto negociámos próximo de 1 milhão de ações, ao dia de hoje para já ainda estamos ligeiramente abaixo, mas à partida também teremos aqui um aumento de volume a suportar este movimento altista. Também temos o dia em que o mercado também ajuda, estamos com um dia positivo nos índices, apesar de alguns maus resultados de algumas Big Tech, podia pesar, mas para já o mercado aqui como um todo a tentar ser resiliente, e era isto que eu dizia, procurar sempre nestes setores que estejam a dominar. Aqui vão ver que muitas das empresas acabam por ser aqui mais na zona de redes e energéticas, portanto aqui é Extreme Networks, também um bocadinho no setor cloud. Esta talvez mais trapalhona, não tão comprimida, vejam que há mais volatilidade aqui, não é o cenário mais ideal, ainda assim funcionou. Vejam que tivemos este rompimento em alta numa primeira fase desta zona atracejado azul, que servia aqui, portanto aqui na zona dos 14,5, que tinha servido de resistência já algumas vezes, até aqui para trás, aqui neste meio, e durante alguns dias rompeu em alta e agora encaminha-se para romper também em alta esta zona aqui dos 15,63, eventualmente os 15,5. Também já tinha funcionado com este retângulo e aqui sim mais algumas figuras técnicas clássicas. Portanto, estes retângulos por norma são bastante fáceis de identificar porque mostram-nos zonas de volatilidade comprimida, portanto são zonas sempre que queremos procurar. Importa notar que por norma a seguir as zonas de grande compressão de volatilidade seguem-se zonas de expansão de volatilidade e nós queremos é comprar este diferencial ou vender, se for para posições curtas, queremos comprar este diferencial, este ponto ideal no mercado em que, se nós estivermos certos, estamos certos muito rapidamente. Este é um tipo de negociação que até tem uma coisa boa, que é, se nós estivermos certos, muitas vezes estamos logo certos no dia, estamos logo, por exemplo, a ganhar dinheiro ao final do primeiro dia. E muitas vezes, quando não estamos a ganhar dinheiro ao final do primeiro dia, pode ser até algum sentido
que falhámos um bocadinho no timing. E aí pode ser até boa ideia, prudente, se calhar logo nesse primeiro dia, próximo do fecho, reduzir posição, eventualmente reduzir metade da posição, pode fazer algum sentido, porque diminuímos um bocadinho a perda média e em última instância nós antes de sermos traders somos gestores de risco e é isso que deve importar. Vou dar aqui mais alguns exemplos, agora aqui com uma energética, a Constellation, que também tinha tido este retângulo. Vejam que este até é um padrão complexo que podíamos ter entrado quase em antecipação, portanto nós estaríamos, se fosse um retângulo normal, digamos assim, quereríamos comprar sempre estes limites ou superiores ou vender os inferiores, não é? Portanto, para o caso de uma venda curta, mas vejam esta linha de tendência aqui descendente de compressão de volatilidade, que depois fez aqui este gap. Pronto, este provavelmente era difícil de negociar ou tínhamos entrado em antecipação aqui em alguma fraqueza. A título pessoal, para mim, acho difícil para mim conseguir comprar em períodos de fraqueza. Por norma, gosto mais de comprar em força, ou seja, comprar estes rompimentos em alta. Tenho dificuldades em comprar estas fraquezas do mercado, ou seja, quando nós estamos numa tendência ascendente, o mercado desvaloriza aqui qualquer coisa e depois compramos estes mínimos. Para mim é mais difícil, pode haver quem se dê bem com isso aqui na audiência, é uma questão de testar. Por norma, quando vemos o preço a respeitar, vejam aqui esta média dos 10 dias, ele teve aqui estes 2 dias em que gapou, respeitou bastante bem, portanto fechou aqui o preço ligeiramente dentro desta zona dos 10 dias e depois arrancou. Aqui provavelmente tivemos algum tipo de resultados ou de notícia para ter estes gaps, vejam que até o volume aumentou. Portanto, para este tipo de negociação tenham sempre alguma atenção aos eventos corporativos, porque podem ser bons ou maus e se forem apanhados na situação do gap, é sempre traiçoeiro. Quer dizer, quando o gap for contra as vossas posições, não quando for a favor, que aí é mais fácil de lidar. Para já, continuávamos aqui nesta tendência de compressão de volatilidade em alta. Vejam que o ativo negocia acima da média dos 50 dias, acima dos 21 e acima da dos 10. Isto, como é um título relativamente recente em bolsa, ainda não tem 200 dias de negociação, portanto não temos essa tendência principal, mas já se aproxima aqui e pode dar aqui o sinal de um rompimento em alta deste tipo de negociação. Para rompimento em alta, muitas vezes quer dizer, podemos complexificar ou simplificar ao máximo, dar aqui alguma margem. Podemos utilizar o ATR e calcular a volatilidade do título para calcular a entrada, uma fração do ATR, por exemplo. Eu gosto sempre de usar pontos de referência anteriores quando não temos, dar uma margem que achamos mais ou menos confortável para que queiram entrar. Se calhar, por exemplo, aqui 90,57, por exemplo, ele não me entrou 90 aqui, 57, por exemplo. Exatamente, eventualmente um stop nos mínimos do dia de hoje e como disse, se nós estivermos certos, ao final do dia de hoje o preço já estará aqui a negociar acima desta zona. Se não estivermos e estiver ligeiramente abaixo, pensar para aqueles que não queiram fechar, eventualmente reduzir metade ou fechar na totalidade da posição. Elas quando resultam logo no dia. Vejam que era este exemplo que tínhamos referido, por exemplo aqui da Shockwave Medical. Podíamos ter definido este ponto, aí já era mais difícil, daí às vezes ser mais difícil negociar estes padrões diagonais do que propriamente os horizontais. Vejam, podíamos ter definido este padrão, este primeiro ponto pivô aqui dos 284, punhamos a ordem by stop, o stop abaixo dos mínimos e vejam que ela logo ao final do primeiro dia já estava a funcionar. Portanto, ao dia de hoje eu já podia ter quase o stop no break-even ou até no mínimo do dia de hoje, dada a volatilidade. Quando eles andam ali muito à volta, digamos, a engonhar, passa aqui a expressão, por norma significa que estamos errados no timing e a partida não irá arrancar tão cedo. É um tipo de trading que neste sentido é bom porque nos poupa essa tortura psicológica, digamos assim, de ver ali o preço próximo do stop, depois afasta-se. Quando ela não funciona no primeiro dia, eventualmente no segundo, já são muitos indícios de que poderá não funcionar. Quer dizer, podemos às vezes estar ali com o trade 5, 6 dias e ela acaba depois por funcionar, mas isso já depende um bocadinho depois também da paciência de cada um para explorar por este tipo de
setups, pela via das dúvidas, prefiro cortar e seguir em frente. Ver aqui outra, por exemplo, a Roblox, aqui do setor do metaverso, de jogos, uma empresa que teve uma desvalorização muito grande desde o início deste ano, começa agora a querer respeitar a tendência dos 200 dias, já negociei à volta das outras tendências, portanto, da de 50, 21 e 10. Vejam que não só teve este rompimento desta linha diagonal, até com o gap, consolidou e rompeu em alta também em gap, portanto aqui um espaço ainda bastante grande. Não tivemos o volume que gostaria para ter aqui alguma confirmação do movimento maior, e provavelmente também teria sido difícil de entrar nesta devido ao gap. Não é fácil quando apanhamos estes movimentos no mercado. Sinceramente, e a nível de conselho, mais vale não correr atrás, ou seja, haverão outras oportunidades ao dia de amanhã e na próxima semana, não correr atrás dos gaps. Pronto, uma coisa é estarmos lá quando o gap ocorre, de ver o gap, querer correr atrás por norma da asneira, evitar esse tipo de negociações, porque o gap pode fechar e ficamos lá do outro lado sem necessidade nenhuma. Portanto, há muitas oportunidades no mercado, não queiram correr também atrás de todas ao mesmo tempo. Esta uma empresa financeira, portanto, sobretudo que atua no ramo dos PPRs e dos fundos de investimento nos Estados Unidos, aqui a materializar um potencial triângulo ascendente neste padrão maior, mas vejam que tínhamos aqui até vários pontos de entrada, podíamos entrar nesta tendência diagonal tracejada e fazer uma entrada, por exemplo, com este primeiro ponto pivô aqui. Apesar desta vela, por exemplo, ser difícil, este não era um setup que gostasse muito por uma razão. Uma vez que temos aqui, imaginem que o nosso pivô, até mesmo que fosse este aqui dos 31,76, a grande questão era onde é que colocaríamos o stop, porque a vela foi de uma amplitude tal que o nosso stop ficaria muito longe. Teríamos aqui um stop de 2 euros, portanto ele representaria aqui uma variação muito grande, ainda estava aqui bastante trapalhona, digamos assim. Por norma gosto de ter setups com o stop mais próximo, este não era ótimo, portanto lá está, quando os setups não são ideais e não é aquilo que nós queremos do mercado, como tinha dito, nós não temos nenhum mandato, podemos ficar em cash, por exemplo, aqui deste triângulo ascendente já acho algo mais interessante. Vejam que se quisessem que o vosso ponto de entrada fosse, por exemplo, acima deste fecho aqui ou algo do género, teriam estes níveis de entrada, podiam dar também uma margem, dizer que o ponto de entrada era aqui a meio deste, mesmo que fosse quase ao fecho do dia de ontem. Também teve uma vela bastante grande, mas ainda assim era mais curta, ter este nível e ter aqui a distância de stop dos 36 para os 34, e meio, isto em termos de medida, o que é que ele representaria? Portanto, aqui 3,66, exato. Para mim, para aquilo que gosto de negociar, já diria que é muito manter, por exemplo, ali abaixo dos 3, eventualmente até aos 2,5. Portanto, stops mesmo muito apertados, vamos estar certos ou errados muito rápido e é isso que nós queremos para este tipo de trading. Saber logo se estamos certos, saber logo se estamos errados e seguir em frente, calcular a posição de forma adequada, um position size adequado e também ver a exposição que nos é permitida em função do estado de mercado em que estamos e fazer os trades de forma normal. Portanto, não há aqui propriamente nenhuma regra mágica neste tipo de negociação. Muitas vezes este tipo de payoffs e stops muito perto, vamos ter uma taxa de acerto mais baixa, mas que depois é compensada pelos payoffs mais altos. Portanto, há aqui uma luta sempre entre a psicologia e as nossas perdas de dinheiro. E neste tipo de trading é bastante testado. O que é que nos permite? Permite-nos negociar e expor-nos a potencial de retornos bastante elevados com muito pouco risco, que é isso que nós queremos. Vai-nos por vezes testar paciência, há alturas de mercado que não são tão indicadas, mas é um tipo de negociação que funciona bastante bem em qualquer tipo de regime de mercado. Quando o mercado está a cair, podemos até focar-nos mais nos curtos, eu não entrei tanto por aí, mas o processo a fazer é o mesmo. Era, por exemplo, este caso aqui até da Tesla, até dava para isso, em vez de termos procurado aqui posições para o lado longo, tínhamos, por exemplo, este padrão até de retângulo aqui, que tinha sido testado eventualmente em baixa, tentar entrar aqui, por exemplo, no nível destes, stop nos mínimos do dia, e fazíamos uma posição curta a tentar alcançar, eventualmente, mínimos aqui
por exemplo, deste nível, vendo até aqui, só em termos de métricas, só para terem alguma comparação. Portanto, aqui também um stop ainda muito grande, mas na prática estaríamos a arriscar cerca de 4,64 para termos um retorno potencial na casa dos 20%. Portanto, praticamente um payoff de 1 para 4, 1 para 5. Portanto, nós não precisamos ter uma grande taxa de acerto para que estes payoffs sejam lucrativos ao final de um ano e tenhamos alguns lucros na nossa conta. Este tipo de análise pode ser, por exemplo, feita durante o fim de semana. Vem as ações com o mercado fechado, têm menos pressão emocional, criam uma lista, como eu tenho aqui, por exemplo, lista de ações a monitorizar durante a semana, eventualmente até deixam logo as ordens do mercado, caso não consigam acompanhar o mercado durante o dia, elas entram automaticamente e depois ao final de cada dia vão gerindo as vossas posições, tentar não tomar decisões com o mercado aberto, que às vezes acaba por ser mais emocional, pensar de forma mais fria com o mercado fechado. Portanto, são aqui várias ideias que podem utilizar. Ver aqui o que é que eu tinha mais ao nível da apresentação. Pronto, estas são todas as ações que eu tenho aqui na plataforma. Eu tinha tirado também os prints. Não sei se tem alguma questão que queiram fazer, se é um tipo de investimento que alguém aqui na audiência faça, diga-me alguma coisa nesse aspecto, só para providenciar aqui algum feedback, se algum de vós negocia este tipo de horizontes temporais, com este tipo de estratégias. Não, ninguém negocia este tipo de horizontes temporais, é tudo investidores de prazos maiores ou prazos mais reduzidos. Ok, alguém prazos curtos, mas estas maturidades, ok, CFDs mais para swings, exatamente. Ok, aqui alguém a falar de longo prazo, muito bem. Futuros de índices mais para scalps, ok. E aí negociação intradiária, certo? Por norma aqui exatamente, sim, exato. Portanto, aqui normalmente o scalping, um tipo de negociação mais intradiário, uns horizontes temporais mais curtos, eventualmente também velas abaixo de 1 hora, eventualmente abaixo na casa dos 15 minutos para baixo. Há quem negocie até velas de minuto, não sei se é o seu caso em concreto, mas há quem faça esse tipo de negociação. Muitas vezes é negociar mais digamos, o flow dos preços, portanto, aqui os desequilíbrios que existem entre procura e oferta nos order flows, portanto, é um estilo diferente, sem dúvida bastante interessante, mas mais exigente em termos de tempo à frente do ecrã. Ok, outro participante aqui a dizer que negocia breakouts, negocia breakouts sobretudo de ações ou de outra classe de ativos? Ok, aqui negocia breakouts de ações. Uma vez que o tema é tão parecido, alguma coisa deste género, ou os indicadores diferentes, como é que mais ou menos planeia, digamos, a sua estrutura, só para termos também aqui alguma. Se for diferente, se for muito diferente, ou se olhar para outras coisas. Indicadores técnicos, sem indicadores. Ok, ok, aqui algo deste género, portanto, esta escola mais de, talvez aqui o mix, não sei se conhece, Mark Minervini, resistências horizontais, diz-nos aqui outro participante, ok. Não sei se conhecem o Mark Minervini, um trader de ações bastante conhecido, quer dizer, não é propriamente conhecido ao nível de um Warren Buffett, mas é alguém bastante conhecido aqui ao nível de trading, sobretudo swing trading, que para aqueles que não conhecem e têm interesse, aconselho todos os tipos de conteúdos e são bastante bons. Sem dúvida, um daqueles traders que andam nas redes sociais, mas que tem bastante experiência concreta, portanto, não é só alguém que vende cursos, digamos assim, portanto, interessante para aqueles que queiram ver. Mas muito bem, as minhas perguntas eram estas. Não sei se tem alguma questão que queiram ver esclarecida ainda ao dia de hoje. Não, muito bem.
Se caso tenham dúvidas ou queiram enviar algum e-mail para esclarecer alguma questão, sintam-se à vontade. Este é o meu e-mail pessoal cá no Big. Qualquer dúvida que tenham, também um e-mail ou um contacto e nós tentaremos ajudar com todo o gosto. Digam-me só, aqueles que queiram receber a apresentação, deixem o e-mail aqui na caixa de chat que eu a seguir vejo e envio-vos para o e-mail o PDF da apresentação. E se não houver mais questões, agradeço a vossa presença esta tarde connosco. Como sempre, desejo-vos um resto de bom dia e bons negócios.